E para esse painel contaremos com a participação de figuras importantes, como Henrique dos Santos Vieira Lima, mais conhecido como Pastor Henrique Vieira, graduado em Ciências Sociais, em Teologia, em História, Universidade Salgado de Oliveira, é ator, poeta, professor, pastor batista e político brasileiro, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade. Contamos também com a participação de Mara Lina Silva do Carmo, mestra em Direito pela PUC de São Paulo, possui especialização em Direito do Estado pela Fundação Faculdade de Direito da UFBA, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, atualmente exerce o cargo de juíza federal titular, vinculada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mestre em Direito, com especial interesse por questões relacionadas à raça e gênero, numa perspectiva interseccional. E também o professor Dr. Babalaú Ivanir dos Santos, autor e idealizador da série Resistência Negra da Globoplay, pós-doutora em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor orientador no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, membro do Comitê Gestor do Cais do Valongo, coordenador do Comitê Científico do Cais do Valongo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Gente, depois daquela abertura de ontem, da conversa que a gente teve com o Dr. Edio, acho que tenho certeza que dormimos todos muito instigados e a gente acorda hoje para a nossa primeira mesa de debates hoje e traz esse tema aqui importante, que é as cotas judiciais no judiciário. Primeiramente, eu queria dizer cotas raciais no judiciário. Primeiramente, eu queria dizer que é, para mim, uma alegria muito grande estar dividindo a mesa com pessoas tão importantes aqui, que trazem experiências e reflexões para a nossa caminhada. E eu me sinto muito honrado mesmo, profundamente honrado. O tema que nos reúne aqui, ele é de grande relevância, porque a gente sabe que a presença negra no sistema de justiça sempre foi invisibilizada. E no judiciário, enquanto poder estratégico da democracia, ele ainda carrega marcas muito profundas de racismo estrutural. E é justamente por isso que a política de cotas ela é uma conquista histórica do movimento negro. Só que ela apenas abre portas, Ela não é um fim em si mesmo. A gente precisa pensar em estratégias de permanência, estratégias de progressão, estratégias de enfrentamento do racismo dentro do judiciário. E esse espaço, ele, por muito tempo, foi negado para nós, negros. Foi um espaço que nunca reconheceu o povo negro aqui dentro. Então, nós precisamos refletir como é que essa política de cotas ela tem funcionado, quais são os obstáculos que ainda se apresentam para a gente não só estar dentro do Poder Judiciário, mas consolidar nossa permanência aqui, para a gente fazer com que a gente amplie a nossa presença dentro do Poder Judiciário, tenha respeito
tenha voz, tenha espaço. E hoje a gente vai fazer essa discussão aqui com essas pessoas tão importantes. Eu quero começar falando da dinâmica da mesa, né? A gente tem aqui 1h30 de debate. Então eu queria dizer que a gente vai ter 20 minutos de fala para cada um dos palestrantes. Depois desses 20 minutos a gente vai abrir para perguntas e considerações da plateia. E depois a gente abre novamente para as falas. Tá certo? Quero pedir desculpa para vocês porque eu estou com a voz muito ruim mesmo. Estou gripada. Agora vamos começar. Trouxe os vírus do Pará. Infelizmente, sim. Podia ter pedido minha substituição na mesa, mas eu não faria isso porque eu estou muito honrada e orgulhosa de estar aqui. Então a gente vai começar com o professor Ivair dos Santos, né, que é Ivani dos Santos, perdão. Desculpa, professor. Fala para o senhor. Bom, vou falar de isso de professor. Eu vejo melhor que primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia a todos, embora o João que não queira. Bom dia. Não que não quer, mas a gente quer. E dizer que é uma honra, primeiro, pedir essa mesa, né? E Henrique, esse jovem vereador de Niterói, e tem feito uma carreira desde como deputado federal. Eu costumo dizer que Henrique é um deputado comprometido com a causa, não com a retórica. A retórica política é maravilhosa, né? Nós que conhecemos isso, né? Você transformar sua fala em ação concreta na distância. Henrique consegue fazer isso. Pastor, é bom que se diga, mas tem sido um aliado muito importante para a região africana, não só no país, mas especial no Rio de Janeiro. Ele emenda para várias ações concretas desse grupo, que não é fácil, né? Então, eu queria essa mesa com ele, deixar isso muito claro. Estou brincando que ele tem feito uma dobragem, não é lugar, né? Não é lugar. Porque esse é um parceiro nosso do Ceará. A juíza é do Carmo, né? Eu brinquei com ela, que ele quer ser minha parede. Porque na minha família é do Carmo. Minha avó era Joana Mercina do Carmo, de Alagoinhas. Professor, a nossa equipe técnica perguntou se pode falar a perto do Doni. Não, você problema não. Se você quer. Alguém perguntou. Ficar chique para tirar foto, né? Vai entrar ali ao vivo. E eu brincava sobre isso, lá na mesa, tem um primo, o jovem, que é juiz na Bahia. É o Antônio Espírito Santo, filho. Porque o pai dele é um médico, cardiologista, do Hospital São Rafael. É um primo consanguíneo, né? Uma família que eu descobri depois de 40 anos. Eu vou descobrir meu pai e vou chegar neles. É um prazer dividir aqui a mesa com você. Meu Pará é o Pará, né? Eu estou lá na tua escrita, né? Então, acho que é importante. Eu sou historiador, não sou advogado. O historiador tem sempre uma narrativa diferente dos processos históricos, para entender primeiro o código, porque o judiciário e outros espaços da sociedade têm sido importantes. Até porque na época que começou o debate de cota, quase todo mundo era contra. Os índios progressistas. Somente o movimento negro, né? É aqueles mais gentis dizer para a gente assim, não, cota é reforma, tem que fazer a revolução. Ah, bom, enquanto não tem revolução, nós vamos fazer a nossa revolução. Apanhei muito, né? Temos pessoas públicas que defendiam a cota, de esquerda, assim, mais ou menos. Mas eu sempre dizia, na época, tem uma entrevista minha da Gaspar, que eu dizia que cota era tática. Tática não era estratégia, tática era cota.
era igual sem terra, né? Com a terra vai ter reforma agrária. Então, cota era isso. Querendo cota. Se não quer cota, vamos fazer uma política de ação afirmativa a longo prazo. Mas o engraçado é que não souberam fazer outra coisa não ser a cota. A cota acabou virando a política. Mas na minha visão, cara, né? Você tem que ir lá para tem essa ideia da universalidade, mas era tática. Mas acabou virando a política. E nós acertamos. E quando o debate entra na sociedade, não saiu. E vamos ver a história. Nós estamos falando do país mais de 350 anos de escravidão, todo mundo sabe disso. Né? Não adianta eu repetir nada sobre isso. Não há uma história sobre isso. Segundo, nós sabemos que a abolição não trouxe as políticas, né, que se esperava. Só tem 2 artigos, né, que é o cabo da escravidão e revoga as disposições do contrário. Não tem nenhuma política. Pelo contrário, a República vem criando políticas justamente que não é de segregação, mas são de estigmatização e criminalização da comunidade negra. Políticas públicas. Uma delas é o Código Criminal. Essa foi a política pública. Mas tem um aspecto na história importante, que é justamente o governo de Getúlio Vargas, e tem a lei do 2/3. Já ouviu falar na lei do 2/3? Já ouviu? Não. Pouca gente ouviu falar na lei do 2/3. Ali na década de 30, 40, Getúlio Vargas, quando chega ao governo, ele percebe que os empregos no Brasil eram dos estrangeiros, dos imigrantes. Ele cria 2/3 que vai dizer que é do brasileiro nada. Ele ia ser dos indígenas. Mas não foi. Ia ser dos negros também, não foi. Ok? Então foi os chamados nacionais brancos. Ninguém fala dessa lei, dessa medida. Era uma medida de cota. E continuava nos excluindo. Ok? Ela existiu, ela está. Se der uma pesquisa, vocês vão achar essa lei de 2/3. Fora o que eu sempre digo, o judiciário foi um papel importante dos juristas justamente para criar a eugenia, teve como ponto de pilar tanto o acordo da medicina como o jurista, que transformou em lei, né, toda a ideia de criminalização, de perseguição dessas práticas, com essas normas que foram criadas. Mas voltando para a cota ainda, tem uma outra lei de cota que pouca gente também fala. Já ouviram falar na lei do boi? Sim. O responsável pelo agronegócio hoje. Não foi revogado até hoje. E a responsável pelo agronegócio. A nova forma de desenvolver o agronegócio veio com a lei do boi. Que era o quê? Destinar uma cota para filhos de ruralistas nas universidades agrônomos e rurais. Já ouviram falar sobre isso? Ditadura militar. Já ouviram? Não. E quem é o filho dos ruralistas? Tinha a lei de cotas. A única cota que as pessoas reagiram porque as cotas eram certas. Agora ninguém. Ok? Então, o agronegócio, essa parte do agronegócio, veio da oferta da ditadura, essa estratégia do campo. São veterinário, agrônomo, muitos brancos, sul, né, que levou o agronegócio com os lugares, as elites, era bem usado pela saúde de cota da ditadura militar. Ninguém fala sobre ela. Onde o problema é a cota racial. Assim, para negros, é muito grande. E tem que entender os bastidores da cota. Primeiro na história, quem primeiro vai tratar de cota é o primeiro CELU, é o primeiro encontro nacional de estudantes negros, nos anos 90. O Medeiros, Carlos Alberto Medeiros, sempre defendia, propõe isso os mineiros do CELU. E eu era contra, o negócio do comunista assim, né? Contra, não sei o quê, eu era contra, tem que falar a verdade, né? Senão, eu, na minha turma, era contra, ficava com Medeiros pra caramba. Quando é que eu vou ser convencido? Quando eu sou candidato a vice-prefeito aqui no município, uma chapa, eu e o Chico Alencar, o Partido dos Trabalhadores, que era candidato a prefeito, era o vice. Aí houve uma confusão aqui no consulado americano, eu fui lá protestar, e resolveram me chamar, para fazer aquela visita
Você vai nos Estados Unidos para tudo quanto é lugar, né? Para tudo quanto é lugar. E aí eu começo a entender, de fora do Brasil, que cota é um caminho possível de entrar o debate racial. É que eu fui compreendendo. Porque ele tem uma visão mais de esquerda, né? É bom para todo mundo. O liberalismo e o marxismo têm uma coisa em comum, que é a universalidade, né? Você trabalha com a questão universal, tem que ser para todo mundo. Os liberais pensam assim, os marxistas também. A gente sabia que não resolvia só dessa forma. E aí começa a conferência de Durban. Eu era do Comitê Nacional e Internacional de Durban, responsável pela delegação brasileira para o IPUC naquela época, que articulava a delegação, e vamos para uma audiência com o Fernando Henrique. Embora já no governo Fernando Henrique tinha uma portaria, ou que a gente conhece, que falava de cota. Uma portaria para cargos comissionados. Uma portaria que fazia. Costurada pelo Ivaí e pelo Hélio Santos, que o Hélio falou aqui ontem. É uma portaria, governo Fernando Henrique, estamos falando. Que não andou. Essa portaria existiu. E na conversa com ele, tem uma pesquisa que é feita no ano 2000 pelo CEAP, uma organização dos Estados Unidos, chamada Atitudes Raciais, feita com DataUF. E naquela pesquisa da UFI, pessoal, né? Com que a gente observava, ele tinha um dado que dizia que 52% da população era favorável à cota. Embora toda a imprensa era contra. Eu já dizia nessa pesquisa. E o Roberto Martins, que era do IPEA, ele vai conversar comigo no CEAP, eu dou para ele a pesquisa. Ele leva a pesquisa e vai justamente fomentar o documento do governo brasileiro que vai ser apresentado em Durban. Numa audiência com o Fernando Henrique, eu estava presente nessa audiência, foi engraçado porque tinha havido aquele programa de Cabralha, né? Aí o Fernando Henrique abriu mão de fazer a conferência regional do racismo e xenofobia aqui no Brasil, com medo que ia ter um pau do caramba aqui, e transfere para o Chile. Okay? E aí, na audiência com ele, eu lembro que o pessoal enviou uma carta, que ele tinha uma conferência nacional na UERJ, a primeira conferência na UERJ, que ele desse a carta. Eu fiquei tão indignado, porque tinha muita gente importante nessa audiência, para pedir uma carta, que eu não faço uma provocação para ele. Presidente, tem que ser no seu governo, foi no seu governo que você disse que o Brasil era racista. Lembra uma declaração que eu disse que tinha que pé na cozinha, deu uma confusão do caramba, né? Ele fez essa fala. Então tem que ser no seu governo e tem que ser adotado políticas de medida que sejam as cotas. Por que isso? Porque ele estudou o Floresta Aurora. A tese de doutorado dele é sobre o Clube Floresta Aurora. Porque a gente sabe disso. A tese dele é sobre Floresta Aurora, lá no Rio Grande do Sul. E aí ele olhou para a minha cara, respondeu, todo mundo fez a fala, no final ele vira para mim uma coisa, e é interessante eu observar a fala dele, não defendendo a fala dele, como isso é real até o dia de hoje. Ele no final faz a fala e diz assim, você acha que eu não quero fazer política de cota? Ou a projeção afirmativa? Porque ele tinha feito um seminário internacional também antes, sobre a ação afirmativa, do primeiro governo. Ele então diz, você não sabe o quanto a sociedade brasileira, o Estado, é conservadora nesse tempo. Olha, e aí ele resolveu admitir e colocar no relatório como. Quando saiu o relatório, a imprensa, maldosamente, lá em Cabel, companhia, diz que o Brasil ia propor cota. Isso nunca mais saiu do debate. O debate racial é uma outra dimensão. Não é, aqui na Assembleia Legislativa, quando nós voltamos de Durban, ligou para nós a imprensa, foi aprovado a lei de cota. Primeira lei, que é uma moeda garantida contra a diferença. Era uma lei de um deputado chamado José de Amorim, conservador do PPD da época, que foi prefeito em São João de Meriti. E houve um pau danado, porque ele aprovou a lei por unanimidade, ninguém sabe por que aprovou a lei, e mexia com a autonomia da UERJ.
Aí o R pulou, que é autonomia. Então, mesmo a reitora, que houve uma forma aqui do centro, virou parceira depois, ela era contra. E nós fomos lá brigar. Né? Davi, o filho Davi, eu, a galera, fomos lá brigar. O Chico Alencar, o Nick, que tinha um projeto de lei dos dois anterior nessa Assembleia que não era aprovado. E aí, por pressão do PCdoB, entrou a questão social. A social era uma questão do PCdoB, que não queria as cotas raciais, mas sim as cotas sociais. É revogado essa lei e o garotinho, então, faz um decreto, que tinha que ser iniciativa do Executivo. E aí a Benedita tem um papel importantíssimo, que era a vice-governadora. Então, para vocês entenderem como é que cota surge, como é que ela ganha uma dimensão, depois a Bahia fez, né? O Conselho foi fazendo, o governo federal aprovou cotas, o governo Lula, né? A Dilma, né? Foi aprovado. Então, para entenderem que não está se falando do mérito, o meu discurso era mérito. Depois de um discurso como se os negros não querem cuidar do ensino básico. É não conhecer a história, isso seja uma coisa que os negros sempre se preocuparam com o ensino básico. Né? Se você pegar a lógica da história, se construiu várias escolas, pouca gente sabe disso, a escola do Pretestado, né? Foi construída por pessoas negras, aqui no Rio, inclusive. As Irmandades tinham isso. Outra experiência que tinha uma preocupação com a educação é a Frente Negra Brasileira. E por que a Frente Negra tinha preocupação de alfabetização e educação? Antes do Paulo Freire, como falou, foi com essa experiência da Frente Negra. Mas por que tinha? Porque analfabeto não podia votar. Lembra? O analfabeto não votava. Então a Frente Negra estava justamente alfabetizando para criar eleitores, ela queria virar partido. Outra experiência importante era o próprio Charles escrever no negócio da gestão de cinema. Então não era verdade que os juízes nunca se preocupavam. E, para encerrar, eu acho, né, daqui a pouco meu tempo está acabando aí, então é importante observar que os dados dizem, empíricos dizem, que os cotistas têm um rendimento melhor nas áreas sociais do que os não cotistas. E nas áreas técnicas, o outro assunto, né, é igual. Está se discutindo a oportunidade. Por que isso? Vestibular nunca mediu inteligência de ninguém. Vestibular media instrução. Uma coisa é inteligência, outra coisa é instrução. O cara aprendia a fazer a fórmula, né, do vestibular para fazer a prova. E assim são os concursos. O judiciário é mais complicado ainda. Somente para juízes. Porque nós sabemos como é que a turma fica, né? Para diplomar também é um outro problema. É chamadas carreiras de Estado. Para virar funcionário, secretário, então funcionário público aposentado do Arquivo Nacional. A gente sabe como é que funciona, né? Quando você vai subindo, a dificuldade é muito maior. E aí eu quero falar de uma experiência que eu ouvi, que é justamente do compadre do Adame, que é Joaquim Barbosa. Quando eu conheço o meu Adame, o Joaquim Barbosa, ele pensou que escapar dessa. Mas deve ser simpático, né? Em 96, justamente no período que eu fui candidato a prefeito, eu recebo um prêmio da Federação Israelita. Aí o Weston Cardoso, que é um militante nosso, muito importante no movimento dele, é cunhado do Adame. Também? Não sabia não? É o cunhado do Adame. A Regina Adame, é a irmã do Adame. Tá vendo? Não sabia. Ele me diz assim, Vani, tem dois juristas negros importantes aí no Rio, eu gostaria que você conhecesse e puxasse o movimento. Eu estou no teatro próprio, né, onde eu recebia lá tal do troféu, aí me vem um Adame, alto funcionário do Banco do Brasil, advogado do Banco do Brasil, não é qualquer coisa, e com ele, o compadre dele, que era o justamente Joaquim Barbosa, que era procurador aqui, né, na segunda instância. O que me impressionou não foi a conversa do Adame, mas a do Joaquim, né? Ele me diz que ele, primeiro, foi funcionário lá do Itamaraty, alguma coisa nessa direção, não é isso? Né? Oficial de chancelaria do Itamaraty, pouca gente sabe disso.
fez prova para embaixador, para diplomata, e quando ele foi para a entrevista, na cara dele disseram o seguinte: isso aqui não é escola de samba, não, rapaz. Isso aqui é escola de samba. Eu lembro dessa fala dele, disseram escolha. Entendeu? E ele não foi. Aí ele foi para a frente do Senado, né? Foi fazer, né, direito lá e tal, e depois passa no concurso. Mas a outra coisa interessante que ele me chama a atenção, o que é? É que ele houve uma eleição chamada, acho que é o quinto, né? E ele foi o primeiro nome, o mais votado. Espero que bem, sabe? Embargador no TRF2. TRF2, não é isso? Que profissional. Entendeu? São instrumentos da pele, né? Isso vai dar para ele de memória. Entendeu? E quando a lista subiu, o nome dele desapareceu. Pouca gente sabe disso. E o Joaquim estava muito, né, querendo marcar, ou se aposentar. Nós, do SEAP, na época, demos a ele a bolsa, ele fez o pós-doutorado dele, ele já era uma sumidade, você imagina. O cara já era o cara. Mas por ser negro, não era isso que a estrutura entendia. Não é suficiente. E aí ele foi para a Colômbia, lá em Nova York, fazer o doutorado, e deu um livro. A bolsa que nós deu para trabalhar na Fundação. Então, chama a atenção. Quando você chega no campo de disputa, aí o racismo é mais duro. No chão, é tranquilo, de uma certa forma. Tu discrimina, mas quando você chega no campo de disputa, vira o meio importante. E assim o judiciário. Assim o judiciário. Eu chamo a atenção até nas promoções, né? E aí que o movimento dele tem um papel, um ator, que é muito engraçado quando alguém quer ir para algum desses lugares, aí ele lembra do movimento dele. Né? Toma café comigo, toma café comigo, Paulo já tipo, cidade desembargadora. Fiquei muito triste depois que a exposição dele bolsonarista. Mas eu até falo com ele, se dá bem comigo, fala, pô, é da Ibabi e tal, porque ele foi polícia também, né? Mas eu lembro que tinha um judeu que dificultava a vida dele, foi lá conversar comigo, porque lá na Federação Jair estava tudo gelado. Aí a turma tirou, retirou, desembargador. Todo mundo que quer subir para os tribunais vai atrás da gente. Mas nem todo mundo tem esse compromisso. Tem uma coisa pragmática para essa sessão. Se tem uma coisa difícil, é carreira de Estado. Carreira de Estado, o cara é acima de tudo, né? Acima de tudo. Então, às vezes, ele esquece. Então, poucos os negros, alguns lembram que é negro na hora da sanção. Mas não na sua ação. Porque o judiciário, onde mais os negros são vulneráveis. Mais vulneráveis. Por que eu aceitei assim que o Luiz me ligou? Eu falei, eu tenho que estar lá. Porque esse diálogo é importante. Dentro do judiciário. Se tem uma máquina onde a cota é diferente, né? Tu olha para o presídio, é 99,9. Né? Tu olha para a máquina judiciária, ela é 99,9. Então, é muito importante esse debate. Não é só a cota, e não só a permanência, que também é importante. Mas o importante é o que o debate da cota traz sobre o debate racial das aplicações judiciais. E ontem eu fiz a proposta aqui, doutor. Tem que fazer uma campanha para tirar o almoço dessa história. Teoricamente, os tribunalistas todos bem Lombroso. Né? E Lombroso, pasmem vocês. Ele era judeu, né, e socialista. Leu Capital. Pouca gente sabe. Eu dou aula com meus alunos sobre isso. Ele viu o Capital. É o cara que vai criar uma antropologia que vai dizer por que o negro é criminoso nato. Isso é Lombroso. E ensinado hoje, quando nós estamos aqui nesse debate, as universidades estão ensinando isso diretamente. Os juízes aplicam a lei a partir dessa ideia. A doutrina é muito mais forte do que a gente pensa. E aí o debate tem que ser muito mais forte, muito rigor. Não só os negros. Porque os negros são minoria nesse espaço. Mas também sensibilizar pessoas brancas, dizer que esse é um debate que tem a ver com o conjunto da sociedade brasileira. Eu sempre acho importante os coletivos que estão surgindo, eles são muito movimento negro, a gente está falando isso há muito tempo,
mas é importante dividir os caras. Ok? Dividir os caras. Então tem que saber tocar no coração. Né? Porque tem gente que é legal, né? Ou é cristão daquele que acha tudo legal, né? Imagina que toda estrada essa pessoa não sabe onde ela se passa. Aí quando você faz, às vezes ela mete medo, porque o cara já se coloca no lugar porque ele vai ser chamado de racista. Né? O cara logo vai tudo, né? Então, como é que você abre um espaço de debate numa estrutura tão conservadora e uma vendedora da ordem, o judiciário é uma vendedora da ordem. Da ordem. Né? Um debate tão difícil como esse. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E dizer parabéns, né? Vida longa, né? Aqui é um fundo, né? Vida longa, porque a vida depois começa legal, daqui a pouco fica no meio do caminho, não conhece, né? Iniciativas que daqui a pouco aí uma vez conseguiu um negócio aqui, outro conseguiu ali, mas a causa, eu sempre digo o seguinte, a causa é maior do que uma pessoa. O dia que uma pessoa for maior do que a causa, está lascado. Muito bem. E é por isso que eu continuo nessa luta, que a causa é maior do que a pessoa. E é muito bom quando eu vejo o Henrique, como é que ele cresceu nessa causa, e como é que ele vira uma referência importante para nós. Isso não tem nenhum problema com a minha figura, que é a causa. O fato de ser uma figura pública, né, uma referência nessa ação há muito tempo, não quer dizer que outros não possam ter. Quanto mais a causa cresce, mais lideranças vão surgir, mais possibilidades vão surgir. Vai surgir também os oportunistas. Mas o Luther King falou sobre isso. Não é isso? Então a gente não precisa ter medo disso. O importante é que a causa cresça. Veja que essa ação mostra que a nossa causa cresce num espaço extremamente conservador, mas necessário para o nosso povo. E a gente pensar que ninguém luta para ter vantagem hoje, mas para futuras gerações. Eu sou da geração que conseguiu direito para as futuras gerações. Essa é a minha geração. E vocês têm uma responsabilidade de deixar direito para os outros que virão ainda. Ok? Achei um abraço para todos. Todos e todas. Bom dia. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e também dividir esta mesa. Minha voz também não está muito boa por conta de uma sinusite e também por conta do jogo do Flamengo. Tinha que ter um defeito, né? Na verdade, é uma virtude. Ninguém é perfeito. Sempre que eu falo do Flamengo, tem cerca de 2 ou 3% de pessoas que se discordam. Às vezes chega a 4, no máximo 5. Mas enfim, bem, um tema super importante, como me apresentaram aqui. Eu estou como deputado federal, meu primeiro mandato, mas ser deputado não é o que me define. Sou um pastor da tradição de Martin Luther King Jr., formado na perspectiva da teologia negra, da teologia da libertação, professor de história também, o meu chão, a minha origem, e artista do teatro, do cinema, pai de Maria, uma menina de 7 anos, um militante desde a adolescência, do movimento negro, da luta antimanicomial, dos direitos humanos. Então, o mandato é uma expressão coletiva de uma militância. Eu não me defino, em essência, como deputado, é uma trincheira onde a política militante, hoje, da minha vida, se expressa. Lá, estou como um dos vice-líderes do governo Lula. Lá, faço parte da bancada negra que foi instituída nesta legislatura, o que é uma vitória, porque a instituição de uma bancada dá tempo de liderança, passa a participar do colégio de líderes, passa a ter mais influência na determinação da pauta que é votada, alguma influência, não muita influência, mas é importante ter a formalização de uma bancada negra na Câmara dos Deputados. Sou criador da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. Decidi, junto com a minha equipe, não fazer parte da Frente Parlamentar Evangélica
e sempre que exerço o meu direito de me candidatar, opto por me licenciar da minha própria igreja. Eu não visito a minha igreja em período pré-eleitoral e eleitoral. Acho importante sempre dar esse panorama, porque infelizmente no Brasil hoje a palavra pastor na política está associada a uma agenda ultraconservadora, muitas vezes anti-laica e antidemocrática. E na minha formação tem essa curiosidade, porque dentro das artes eu me formei na arte da palhaçaria, que é muito profundo, eu sou apaixonado pela arte da palhaçaria, o que me gera um grande problema, porque às vezes me apresentam como político, palhaço e pastor, e eu preciso de 30 minutos até que as pessoas entendam, e acabou a minha fala, e basicamente é mais tempo me explicando do que qualquer outra coisa. Dentro do Congresso temos articulações permanentes para reparações para o nosso povo. E esse é um ponto fundamental. Nenhum avanço na agenda antirracista de proteção, garantia e promoção de direitos para o nosso povo vem automaticamente ou vem com facilidade. É sempre fruto de pressão, articulação e perseverança. Quando nós pensamos o conceito de racismo estrutural numa sociedade capitalista, significa dizer basicamente o seguinte: o que uma instituição precisa fazer para ser racista? A resposta é nada. O automático, historicamente construído, é racista. Vai bloquear a presença de negros e negras, vai diminuir a potencialidade de negros e negras, ou seja, a neutralidade é a reprodução do racismo. Só se supera o racismo com intenções, ações, práticas e políticas intencionalmente antirracistas, ou seja, a neutralidade é a reprodução de uma lógica que nos massacra por conta da história. Eu vou ficar aqui repetindo isso porque partimos desse entendimento que o Brasil forma o seu capitalismo a partir da exploração sobre o povo negro, de uma escravização de séculos, de uma abolição incompleta, mais preocupada, inclusive juridicamente, em ressarcir os escravocratas do que indenizar os escravizados. Isso diz muito sobre os efeitos prolongados do racismo nas nossas vidas. São tantos efeitos cotidianamente: o encarceramento em massa, a violência no Estado, a letalidade policial, a dificuldade de acesso aos espaços de poder, a baixa representatividade, os padrões estéticos estabelecidos, desde sofrimentos indiretos a sofrimentos diretos, desde práticas não intencionais a práticas intencionais. Eu lembro, e antes de entrar propriamente na questão das cotas, eu sempre conto essa história da minha formação. Cresci numa igreja batista, Ivani, que tinha um livro de evangelização chamado 100 Palavras, que era só por meio de cores. Então a professora da escola bíblica dizia: o ser humano é pecador, o ser humano se afastou de Deus, e a cor que aparecia evidentemente para simbolizar o pecado era a cor preta. Mas quando você crê em Jesus como seu Salvador, você é uma nova criação, uma nova criatura, uma pessoa reconciliada com Deus. E a cor, então, que aparecia para simbolizar essa nova e melhor condição era a cor branca. Eu tinha 5, 6 anos, minha mãe branca, meu pai negro de pele mais escura que a minha. Eu lembro de chegar em casa e dizer para minha mãe o quanto eu não queria ser parecido com o meu pai. Então repara que na formação da subjetividade, da autopercepção de uma criança, há uma violência racista, que não é intencional exatamente. O racismo passa por índole, caráter, intencionalidade individual? Pode passar, por vezes passa.
É preciso legislação para punir indivíduos por atos racistas? Com certeza. Mas o racismo se explica apenas por práticas individuais intencionais? Evidentemente que não. É uma estrutura econômica, política, subjetiva, consciente, inconsciente, coletiva, histórica, sistêmica, estruturante e estrutural. De tal forma que uma criança pode ser formada na sua autopercepção a partir de dispositivos racistas, interiorizados por ela. Eu não sabia dizer na época que aquela náusea existencial que eu sentia era fruto de um racismo. Não sabia, eu só não gostava do meu corpo e queria me parecer com a minha mãe e não com o meu pai. Portanto, o racismo produz desde esse tipo de violência na autopercepção de uma criança em formação até a cor do sistema penitenciário, como o Ivani falou, até a cor da execução extrajudicial. Qual a relação entre gratificação faroeste aprovada pela Alerj e racismo? Toda. Qual é o corpo que há uma autorização subjetiva e implícita para ser eliminado, porque tem a cor da suspeita e da culpabilidade? Quais são os territórios sobre os quais se sobrevoa com um helicóptero atirando para baixo? Então o racismo tem tantas camadas que para enfrentar isso tem muitas camadas também. E aí no giro da minha fala, para chegar em cotas raciais no Poder Judiciário e terminar, vou rapidamente dialogar com o repertório do cristianismo. Não no sentido proselitista, não me interessa isso, apenas como referencial. Ivani tem um texto muito interessante, que Maria, numa sociedade patriarcal, as mulheres sequer eram contabilizadas. Um bom religioso, entre aspas, acordava de manhã e agradecia a Deus por ser homem, por ser judeu e por não ser como animais e mulheres. Assim ele seguiu o seu dia. Eu tenho uma noção daquela cultura. Portanto, um texto que diz o seguinte, Maria, que o anjo desconsidera completamente José, desconsidera completamente o pai de Maria, vai diretamente a ela e diz, olha, topa gestar a esperança, a subversão, a ideia messiânica na época, basicamente era um povo oprimido esperando a sua libertação. Tem um conteúdo político, revolucionário, muito intenso. Essa mulher se empodera e ela diz, então eu sou bem-aventurada, eu sou feliz. E olha que bonito, eu vou ser lembrada por muitas gerações. Uma mulher não contabilizada, sendo agraciada, se empoderando, dizendo, todos e todas lembrarão de mim para sempre. E ela canta. Esse texto é muito bonito. Está virando pregação, né? Mas eu juro que está acabando essa parte. Para ninguém se converter, tá? É porque eu quero chegar num ponto. Quando essa mulher canta, o canto de uma mulher, de um povo oprimido e colonizado pelo Império Romano, moradora da periferia, que era a região da Galiléia, um pequeno vilarejo chamado Nazaré. É muito revolucionário esse negócio. E ela canta e tem uma parte que ela diz assim, Cátia, oh, bendito seja Deus, que visitou o seu povo oprimido. E ele veio para, atenção a isso, destronar os poderosos, tirar a arrogância do coração daqueles que mandam e, essa parte final é o giro conceitual que eu quero utilizar, e encher de bens os famintos. Para aí, tem uma sequência. E despedir de mãos vazias os ricos. Então, na cabeça desta mulher, olha que curioso, para você encher de bens os famintos, necessariamente você tem que despedir de mãos vazias os ricos.
Eu juro, não está no Manifesto Comunista. É um pouquinho mais antigo, tipo 2000 anos antes. Está no Capital. Nem precisa pegar essa radicalidade toda. Eu pegaria. Mas as condições históricas não nos permitem. Mas entende que há uma ideia de que a ideia não é o rico dá a mão para o pobre, daí esconde a estrutura da opressão e proclama uma igualdade formal. Somos todos da Galileia e da Judéia. Não é isso. Ela intui que a produção da justiça requer quebra de privilégio e mecanismos de reparação. Esse é o ponto que eu queria chegar. Você não acaba com a pobreza compartilhada pelo povo sem impor perdas à riqueza concentrada na elite. E se eu faço a tradução disso para a pauta racial, gente, não é ser anti-branco, mas não há possibilidade de superação do racismo sem a quebra estrutural de privilégios acumulados pela branquitude. Senão é uma igualdade na letra fadada ao fracasso, à dissimulação e à hipocrisia. Somos todos brasileiros, mas com uma elite que não paga imposto e o povo na escala 6 por 1. Exatamente. Somos todos brasileiros, mas com latifundiários especulando em cima de terra improdutiva e milhões de camponeses querendo. Eu tenho visão baixa. Fale o tempo que quiser. Essa é boa, aprender essa desde Então, tudo isso para dizer que nós precisamos traduzir para a sociedade que ações afirmativas são ações para a produção de uma verdadeira igualdade. Não haverá verdadeira igualdade sem mecanismos públicos, institucionais, estruturais e a médio prazo, pelo menos, de reparação. Se você vai a 2012, Congresso Nacional, lei de cotas para universidades e institutos federais, visando, sobretudo, escolas públicas do ensino médio. 2014, uma outra lei pegando a ideia de cotas, jogando para a administração pública concursos federais, já com recorte racial. Já na minha legislatura, 2023, Ivani, nós vamos lá na lei de 2012 e atualizamos, aumentando a reserva de cotas e pegando a ideia de ensino público e estabelecendo prioridade para negros, indígenas e quilombolas. E agora, em 2025, também na minha legislatura, a gente vai na lei de 2014 e aumenta de 20% para 30% a reserva de cotas em processos seletivos para concursos públicos federais, tendo como requisito prioritário de acesso negros, indígenas e quilombolas. 12, 14, 23, 25. No meio disso, a juíza pode explicar melhor, tem uma resolução do CNJ que incorpora para o sistema judiciário o espírito dessa lei de 2014. E aí, para concluir, temos avanços legislativos? Temos. Fruto da gratuidade generosa do sistema? Não. Esses avanços legislativos são importantes e devem ser reivindicados? Com certeza. São suficientes? Não. Mas aqui vai o ponto. Eu quero terminar com isso. A lei não se faz sozinha. Por mais que seja um avanço, se não houver monitoramento permanente,
aquilo que prevê a lei não será executado por nenhum sistema. E aqui, com muita humildade e jogando uma reflexão, se universidades terão, aí é uma reflexão, eu não sei se estão certos, não tem problema ter dúvidas e pensar coletivamente. Se universidades e institutos federais, por vezes, têm dificuldade para executar a lei de cotas, estive na UERJ recentemente, e eles, o racismo é tão profundo que eles estão tendo que correr atrás para desenvolver projetos para que as pessoas se interessem pelo ensino superior, para que a lei possa ser cumprida. O racismo é tão profundo que, por uma parte da juventude negra, a universidade nem aparece como possibilidade. Então, a reserva que a lei propõe sequer é alcançada. Tá, onde eu quero chegar? Se na universidade isso está difícil, a minha pergunta é, imagina no Poder Judiciário. E, para concluir de fato, eu sempre falo 3 vezes para concluir as 2 primeiras, eu estou mentindo mesmo. No poder, e aí, no Poder Judiciário, por que está? O racismo, ele é 3 minutos. O racismo é epistêmico também. O que significa epistêmico? O que é epistemologia? É a ciência que conhece as nossas formas de conhecer. Como é que a gente enxerga a realidade? O racismo, além de ser uma relação de poder, além de ser estrutural, ele é epistêmico. Eu uso óculos, hoje eu não estou usando, mas quando eu uso, tem uma lente entre o meu globo ocular e tudo que eu vejo. Racismo epistêmico é essa lente que está entre a subjetividade e a realidade. Bem, se eu estou dizendo que essa lente é racista, e se eu estou dizendo que o Poder Judiciário é racista, e se eu estou dizendo que a branquitude está majoritariamente ali, então olha o efeito final. Um processo de execução da justiça brasileira, portanto, está majoritariamente mediado por lentes elitistas, por lentes que não conhecem o chão da vida do nosso povo. É como se quem julga o quilombo é a janela da Casa Grande. Bem, não me surpreende que o sistema penitenciário esteja lotado de pobres, negros, periféricos e da favela. Porque o processo epistêmico de interpretação da realidade para a produção de sentenças continua nas mãos da Casa Grande. E eu acredito em qualquer coisa, menos em neutralidade epistêmica para a aplicação de sentenças. Então, se universidades e institutos federais têm dificuldade com a aplicação da lei, pelo histórico do nosso Poder Judiciário, eu estava até pesquisando ali, porque eu não sei como é que está exatamente. Pega a lei de... Acabou. A lei de 2014, eu entendi. Agora querem ativar a minha audição, foram espertos. Estão tentando de todos os jeitos. Se você pega a lei de 2014, é uma pergunta mesmo, pega a lei de 2014, a resolução posterior do CNJ, é uma pergunta, como é que está hoje? Estamos melhorando a presença de magistrados negros e negras do jeito que a lei prevê? Sim, não, o quanto é uma baixa. Entendeu? E aí não é culpa de A ou de B, aí que está a questão. É estrutural e sistêmico. Mas aqui estamos nós, para usar a nossa inteligência, a nossa perseverança, o nosso aquilombamento da vida, porque só uma coisa nós não temos como opção: desistir. Nossos passos vêm de longe, nossos irmãos enfrentaram realidades mais diversas. Se eles nos trouxeram até aqui, é daqui para frente que nós vamos rumar, meio que no espírito do Deus do Brasil. Sair daqui, passar do tempo. Então, bom dia a todas e todos. Bom dia. É uma honra muito grande, uma alegria estar neste evento. Agradeço imensamente ao convite que foi feito para que eu estivesse aqui representando o conselheiro Paulo Schuquer, do Conselho Nacional de Justiça. E eu gostaria de inicialmente, embora não esteja sendo transmitido online, mas eu sei que alguns vídeos vão para a internet, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra,
de altura, estatura média, 1,65, idade boa, 52 anos, cara jovem, cabelos cacheados na altura dos ombros, com algumas mechas na cor loira. Estou usando um brinco no formato de corrente, um colar em formato circular em madeira. Estou sentada por enquanto. Também gostaria de iniciar minha fala agradecendo a uma pessoa que não está mais aqui, porque, como disse o pastor Henrique, os nossos passos vêm de longe, e eu estou aqui, dentre outras pessoas, graças ao colega juiz Edinaldo César, que nos deixou este ano de forma muito inesperada e que foi um verdadeiro semeador de toda a política nacional do Conselho Nacional de Justiça para a promoção da equidade racial. Feitos essa fala inicial, eu preparei uma apresentação em slides e toda a minha apresentação basicamente está contida na fala dos meus dois antecessores. Então eu estou em uma situação de ter que cortar a minha apresentação, então, por favor, compreendam que eu vou passar alguns slides muito rapidamente. Eu vou optar também por ficar de pé. Então, a minha fala, eu divido essencialmente em 3 partes. Uma primeira parte falando um pouco do contexto histórico, muito bem trazido aqui pelos palestrantes anteriores, porque eu entendo que é necessário que a gente compreenda que a situação que a gente vive hoje, ela não vem do acaso, ela não surgiu agora, e sim vem de muito tempo atrás e de vários atos, tanto legislativos, quanto políticos e quanto do executivo, no decorrer da história, muito antes do fim da escravização das pessoas que vieram traficadas da África. E, na sequência, eu falo um pouco dos dados, que eu acho que são bastante importantes para a gente ter a visualização sobre a situação que levou à necessidade de uma política de cotas. E, ao final, a palestra foca a fala no Judiciário, especificamente, e nas políticas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a promoção da equidade racial. Bom, a composição do Brasil, a gente tem aqui, de acordo com o IBGE, as regras do IBGE, nós temos 5 categorias de acordo com os quesitos raça e cor, que são pessoas brancas, amarelas, indígenas e negras. As pessoas negras são aquelas consideradas que se autodeclaram pardas e pretas. Então é importante que a gente tenha em mente que não existe, de acordo com o IBGE, uma categoria autônoma chamada pardo. As pessoas que se autodeclaram pardas até o momento são pessoas também consideradas pessoas negras. E o que a gente tem na formação do Brasil que tem a base escravocrata? Como já foi mencionada, essa lei é número 1, de 1837, uma lei que proibiu o acesso de pessoas negras às escolas públicas. E a gente pode perceber que essa lei praticamente equipara as pessoas negras a pessoas com doenças contagiosas, porque diz que nem as pessoas pretas, ainda que elas sejam libertas, elas podem frequentar os bancos escolares, assim como acontece com as pessoas com moléstias contagiosas. Um outro pilar dessa construção do Brasil, que não teve nenhum tipo de preocupação em beneficiar pessoas negras, além de proibir a educação, se refere à parte da proibição de aquisição de terras. A Lei de Terras de 1850 estabeleceu um regime em que, para a aquisição de terras, somente seria possível mediante compra. Então, imaginemos que a essa época, será que boa parte da população que conseguiria comprar terras eram pessoas negras? Certamente não. E é o que a gente até percebe como reflexo hoje em dia. Quem a gente tem como detentores de terra? Se olharmos, de repente, para o Congresso, a bancada, que é a bancada que representa os ruralistas, é composta por pessoas negras. Então, é somente para que a gente vá refletindo quanto a história vai construindo o que a gente tem hoje, né? Que não é uma situação que foi automaticamente, que surgiu do nada, que agora é que a gente precisa de cor. A mais conhecida de todas em relação à questão da abolição da escravatura é a Lei Áurea, como já foi dito também, uma lei que tinha apenas 2 artigos, um deles dizia está extinta a escravidão e o outro dizia revogam-se as disposições em contrário. Nenhuma lei foi considerada depois para integrar essas pessoas negras à sociedade. Então as pessoas negras foram colocadas em liberdade, sem casa, sem moradia, sem condição de saúde, sem educação, sem lazer,
E enquanto essas pessoas estivessem nas ruas, desempregadas, ainda que conversando, procurando uma solução para a situação em que elas se encontravam, ao invés de ter apoio do Estado, ao invés de ter algum tipo de política pública, elas eram colocadas na prisão. Por quê? Porque o Estado, a política pública do Estado para essas pessoas foi a política de eliminação dessas pessoas da sociedade. Então, uma das formas de eliminação é o encarceramento. Então, as pessoas eram encarceradas por vadiagem, ou seja, estavam desempregadas, andando pelas ruas, elas poderiam ser presas por estar praticando capoeira, ou seja, manifestações culturais características da população afro-brasileira eram consideradas criminalizadas. A gente pode dizer o mesmo em relação à prática das religiões e dos rituais de matriz africana, que também eram seriamente reprimidos. Então a gente tem esse panorama rápido em relação à integração da população negra após a abolição da escravatura. A gente não tem, mas a gente já teve a dificuldade de acesso à terra, a gente tem a exclusão como política de Estado na eugenia, a gente tem o mito da democracia racial, de que o Brasil trata todo mundo igualmente, não interessa a cor, porque não existe, porque somos todos morenos, né? Afinal viemos de uma miscigenação entre pessoas de origem europeia e pessoas negras e indígenas, e várias outras situações que só demonstram que após a abolição da escravatura, não tivemos qualquer tipo de política pública que fizesse com que as pessoas negras fossem integradas dignamente à sociedade. Então, por que precisamos de ações afirmativas no Brasil? A gente tem essa pergunta, mas sabemos que a resposta está tanto no que já foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, como pelo que a gente vai percebendo em relação aos próprios dados. O último censo de 2022 nos revela que, pela primeira vez desde 1991, a população parda ultrapassa o percentual da população autodeclarada branca, porque o IBGE considera única e exclusivamente a autodeclaração. Então a gente tem que em 2022 a população parda foi de 45,3%, enquanto a população branca, ela foi de 43,5%. Então temos, evidentemente, uma maioria de população negra que vai de cerca de 56% no Brasil, e a maioria também é de mulheres. E o que a gente vê? Temos uma população que é maioria, mas, no entanto, quando a gente vai falar de emprego, quando a gente vai falar de condição de vida, essa mesma população ela não se encontra nos melhores lugares. Como a gente percebe desse gráfico aqui, ele é de 2024, da PNAD contínua, do IBGE. De acordo com esse gráfico, a gente percebe que as mulheres negras... Adorei essa luzinha, gente. As mulheres negras são esses bonequinhos em vermelho aqui, tá? Então, olha isso aqui, de rendimento médio, mulheres negras. Aqui nós temos... Eles optaram pelo não negros ao invés de brancos, né, para incluir todas as pessoas que não sejam negras. Então, os homens não negros, uma média de R$ 4.492. As mulheres negras, R$ 2.079. Menos da metade. Menos da metade de rendimento médio. E é por isso que a gente pode verdadeiramente dizer que o que Angela Davis fala de que a mulher negra se encontra na base da sociedade. Quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, porque essa é a situação. Falando de taxa de analfabetismo, a gente tem o analfabetismo na faixa etária de 15 anos ou mais, 3,3% de pessoas brancas e 8,2% de pessoas negras. A gente percebe que os percentuais, eles chegam a cerca de 3 vezes mais em prejuízo das pessoas negras. Na educação básica, de acordo com o estudo de 2022 também, entre as pessoas com 25 anos ou mais, 53,2% concluíram o ensino médio. Então, isso aqui foi um dado divulgado como positivo, porque houve um aumento no percentual de pessoas que concluíram a educação básica. Porém, desse percentual aqui, 60,7% das pessoas brancas, 47% de pessoas negras. Então, é necessário sempre fazer esse recorte quando se tem um percentual dizendo que melhorou uma condição A ou B na sociedade. Porque quando a gente entra no recorte, vai falar de mulheres, vai falar de pessoas negras, esse número, muitas vezes, ele se inverte ou ele está mantido numa situação desfavorável.
Então aqui para mim, essa afirmação, ela é uma evidência de que a ideia de meritocracia, ela não existe. Não tem como você dizer que a condição de todas as pessoas é a mesma e que o cota é esmola, e que, na verdade, quando você concede cota, quando você usa cota como pessoa negra, você está se colocando num lugar de menos-valia, porque, então você não tem condição, porque você não tem inteligência suficiente para passar no concurso ou alguma coisa do tipo, é como se você considerasse que todas as pessoas partem do mesmo ponto. Mas a gente sabe que não é assim que funciona na prática. Então, essa afirmação que até entre quem possui nível superior completo, a população de cor ou raça branca recebe 45% a mais do que a renda média da população preta ou parda com o mesmo nível de formação. Então, a gente não está falando de mérito no sentido de você ter condição de passar ou de fazer determinada atividade com seu mérito. Não se trata de mérito, se trata de reparação histórica. Esse mapa da violência também nos traz, mais uma vez, a comprovação de que as pessoas negras estão em situação de desvantagem em relação às pessoas brancas. Aqui nesse quadro, onde a gente tem a violência de gênero, a gente observa que as mulheres negras, em 2023, foram 68,6% das vítimas das demais mortes violentas intencionais de mulheres e 63,6% de vítimas do feminicídio. 45% das mulheres negras sofreram algum tipo de violência do parceiro íntimo ao longo da vida, sem contar na questão da violência letal, que também tem como alvo muito mais as pessoas negras. Aqui a gente observa que houve uma queda na violência letal. E como eu tinha dito antes em relação à questão do recorte, né, que a gente tem que observar pessoas negras, pessoas brancas e gênero nesses dados, aqui a gente percebe que a violência letal teve uma redução, mas para as pessoas negras ela caiu 19,7%, para as pessoas não negras ela caiu 32,1%. Então, muitas vezes a divulgação dos dados ela é feita de modo a se acreditar que houve uma melhora nesse item. Essa foto ela demonstra bem como é a composição da população carcerária do mundo. Hoje o Brasil ocupa terceiro lugar, tendo 68,2% de pessoas negras. Esses dados são de 2023, mas não mudou muita coisa. Dessas pessoas, a maioria é de pessoas jovens, é de homens jovens, né? Então a gente tem uma retirada dessas pessoas jovens e negras da sociedade, seguindo nesse projeto, porque na verdade não é uma casa, é um projeto de eliminação das pessoas negras da sociedade que continua. Temos pessoas jovens sendo mantidas encarceradas. Então a gente poderia pensar, mas acontece que os dados, os números são sempre maiores em relação às pessoas negras, porque a maioria da população brasileira é composta de pessoas negras. Eu acredito que seria um excelente raciocínio. Mas aí a gente vai para esse espaço aqui, espaços decisórios. Magistratura branca. Cerca de 80,3% das pessoas que compõem a magistratura se autodeclaram brancas. Esse dado aqui, ele ainda é do primeiro perfil feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que é de 2018. Não mudou muita coisa isso aqui. Está 80,3% negras, 1,6% amarelas e 11 magistrados à época se autodeclaravam indígenas, mulheres à época cerca de 6%, mulheres negras. Então, como é que a gente explica que a maioria da população é composta por pessoas negras e mulheres? Mas nesses espaços a gente só tem uma maioria esmagadora de homens brancos, porque são mais de 80%. Essa aqui é uma foto emblemática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela não mudou muita coisa hoje em dia, que é o tribunal, né? Em relação ao tribunal, me parece que continua basicamente a mesma coisa. É basicamente homens brancos. Inclusive dizem que o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem mais homens com o nome Luiz do que mulheres, né? Aqui a gente tem quando a gente fala de judiciário, mas a gente fala de magistrados, servidores e estagiários, vocês percebem que em relação aos magistrados, o percentual de pessoas negras é muito menor do que quando a gente vai falar de estagiários. Vejam, na base a gente ainda consegue encontrar mais pessoas negras, mas quando a gente chega aqui nos magistrados, aí
diminui bastante. Em relação à Justiça Federal, que é de onde eu venho, a gente tinha um percentual de 12,5%, de acordo com o diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça. Aqui a gente vai falar agora dos tribunais e conselhos superiores. Essa foto, ela é atual. Ela é atual porque só temos uma mulher que... sim, é uma mulher branca. Quase atual, só tem um lei que não é mais. Tem o Quem que não é mais, gente? Primeiro lá. Aquela é o PGJ. Não, esse é o PGJ. Esse é o PGJ. Continua, está indo para a eleição. E aqui, esse é o quadro dos conselhos e dos tribunais superiores. 97,5% de pessoas autodeclaradas brancas, 2,5% de pessoas autodeclaradas negras, e dentre as pessoas negras, nenhuma pessoa preta. E o Supremo Tribunal Federal, até hoje, teve 3 juízes negros, 3 ministros negros, não foi somente o ministro Joaquim Barbosa, mas, na verdade, não até hoje, né? Até pouco tempo atrás, porque agora a gente pode dizer que o Supremo tem 5 ministros negros na sua história. Que o ministro Dino e o ministro Cássio são ministros autodeclarados negros. Esses daqui são os anteriores, e aqui o ministro Joaquim Barbosa, que a gente vê que foi do mais claro, médio, preto. Né? Porque temos essa questão ainda também na sociedade, que precisamos falar sobre isso sem fazer com que isso se torne uma briga entre as pessoas pretas e pardas. E aqui foi o momento em que o CNJ acendeu um alerta em relação à questão das cotas raciais. O CNJ percebeu que a política de cotas raciais por si só era insuficiente para fazer com que o número de magistrados negros aumentasse na corte. De acordo com esse estudo aqui, verificou-se que não teríamos como atingir o percentual de 22,2% que é estabelecido na política em 2025, como se previa inicialmente. Percebeu-se que a política de cotas ela levaria a esse número apenas entre 2056 e 2059. Então, o Conselho Nacional de Justiça passou a trazer outras formas de ações afirmativas, buscando implementar a política de equidade racial da melhor maneira possível, além da política de cotas. Porque, como a gente pode ter percebido até aqui, a política de cotas ela não é suficiente por si só, mas ela é necessária. Eu acredito que não há como se produzir um ganho nessa questão da equidade racial, de maior presença de pessoas negras nos espaços decisórios, sem a política de cotas. Porém, a política de cotas sozinha não alcança esse objetivo. Então, a gente tem aqui somente uma breve fala sobre o que são as ações afirmativas, porque a política de cotas ela é uma das espécies de ações afirmativas, ela não é a única. O que significa ações afirmativas? Aquelas ações voltadas à inclusão das pessoas negras nos espaços de poder. Então, a redução de barreiras para que essas pessoas cheguem aos espaços de poder e também há políticas que façam com que essas pessoas, uma vez nesses espaços, elas consigam permanecer nesses espaços. As ações afirmativas no Brasil, isso aqui são a questão das leis relacionadas à igualdade quanto ao acesso à educação. Como foi mencionado pelo professor, a gente tem leis relacionadas a cotas raciais que nunca foram questionadas, porque eram cotas para pessoas brancas, né? Como a lei do boi, como essa que fala que as pessoas poderiam entrar no Colégio Pedro II, né? As pessoas vindas do Colégio Pedro II poderiam ter acesso direto aos cursos superiores do Império. Quem era que estudava nesse Colégio Pedro II nessa época? Pessoas negras? E não havia um questionamento sobre o mérito dessas pessoas, porque elas aceitavam essa cota. Mas quando se trata de pessoas negras, tudo é questionado. Aqui a lei do boi, que já foi mencionada pelo professor, e aqui também a política de cotas nas universidades, a lei 2711, que também já foi muito bem tratada pelo pastor Henrique, assim como a lei de cotas no serviço público, que um dos destaques é a questão de ter aumentado de 20% para 30% o número de vagas, e o outro é ter incluído indígenas e quilombolas expressamente. E aqui é um rol das ações do Conselho Nacional de Justiça, que eu não vou falar de todas elas uma por uma, mas eu gostaria de destacar, além daquela que se refere às cotas para o ingresso na magistratura, que ainda está em 20%, também houve cotas para os estagiários de 30%,
E, dentre essas políticas afirmativas, o Conselho Nacional de Justiça tem uma que é a mais recente delas, que é a concessão de bolsas de estudos para candidatos e candidatas negras ao ingresso na magistratura. Trata-se de um programa de bolsas do Conselho Nacional de Justiça que concede uma ajuda mensal de cerca de R$3.000 para os candidatos e as candidatas negras que forem aprovados no ENAM, no Exame Nacional da Magistratura. E também pode ser oferecido curso para preparação para a magistratura para essas pessoas. Foi uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com algumas entidades privadas e esse dinheiro vem dessas empresas, assim como bolsas de estudos foram fornecidas por alguns cursos preparatórios para a magistratura. Então, a partir desses programas de ações afirmativas e de outras ações do Conselho Nacional de Justiça, tem sido possível implementar mecanismos, não só no Conselho Nacional de Justiça, mas nos tribunais de justiça do país, nos tribunais federais, para que mais pessoas negras acessem esses espaços decisórios e os espaços de poder. Temos notícias de que, com base nessas bolsas de estudos, tivemos 3 pessoas aprovadas no concurso para a magistratura, já utilizando do mecanismo de bolsas de estudo e de cursos preparatórios para a magistratura, o que revela que realmente é um caminho favorável, um caminho a se seguir para que essa política ela se espalhe. Então, o Conselho Nacional de Justiça, a meu ver, tem desenvolvido uma política nacional de equidade racial, a partir do momento em que houve uma celebração de um pacto pela equidade racial, e esse pacto foi aceito, foi assinado por todos os tribunais do país, de todos os ramos, e esse pacto significa o compromisso de desenvolver ações, de desenvolver mecanismos nos tribunais que façam com que a população, as pessoas que trabalham nos tribunais, as pessoas que transitam pelos tribunais, elas possam perceber que naquele espaço há uma preocupação com a equidade racial, uma preocupação real. Então, vai além da questão das cotas, porque é necessário o desenvolvimento de eventos como este, é necessário que os comitês de equidade racial dos tribunais fiquem atentos ao que é necessário, fiquem atentos à composição dos tribunais, que sejam demandadas ações das presidências dos tribunais por esses comitês, e tudo isso vem a partir das orientações dadas pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça e também pelo Fórum Nacional de Equidade Racial, FONAE, que é uma outra ação adotada pelo Conselho Nacional de Justiça e que tem trazido verdadeiros avanços nessa questão da equidade racial. Um exemplo disso é a criação de um prêmio pelo Conselho Nacional de Justiça, é o Prêmio de Equidade Racial, e que todo tribunal quer ganhar um prêmio, né? Todo tribunal quer ser o melhor tribunal em determinado quesito. Então, se o Conselho Nacional de Justiça tem o selo de qualidade do Poder Judiciário, então todo ano nós estamos ali observando as metas, observando quantos processos tem que julgar, quais são as metas estabelecidas, e agora, dentre as metas, nós também temos aquelas relacionadas à promoção da equidade racial. Então, é uma preocupação muito grande do Conselho Nacional de Justiça, que tem se intensificado nos últimos anos, e eu acredito que é um caminho que tem dado bons resultados. Eu tenho visto essa política se desenhando e se efetivando, e eu tenho que dizer, não tenho como não destacar que essa política não veio do nada, né? Essa política, assim como a política de cotas mencionada pelo professor logo no início, de todo o trabalho que foi feito pelos movimentos negros para que essa política se concretizasse, no caso do CNJ, a gente observa exatamente o mesmo caminho, porque o CNJ conta com muitas pessoas nos bastidores, e essas políticas de equidade, elas avançaram muito a partir do momento em que aumentamos o número de juízes e juízas negras nos auxílios ao Conselho Nacional de Justiça. Então, mais uma vez, eu rendo homenagens ao colega juiz Reginaldo César, que nos deixou, e que foi um dos grandes colaboradores para que essa política acontecesse, a partir da criação do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, que tem trazido diversas demandas para o Judiciário, e dentre elas uma carta que foi entregue ao então presidente do Conselho Nacional de Justiça em 2018, a Carta de Brasília, e esta carta trazia diversas ideias e propostas relacionadas a ações
a serem desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça. E hoje nós estamos vendo diversas dessas ações sendo realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, é fruto de ação conjunta, é um movimento de todos e de todas. Precisamos, sim, que nesses lugares onde nós estamos aqui discutindo questões relacionadas à raça, relacionadas a questões raciais, temos também pessoas brancas, temos também pessoas não negras, assim como acontece com os movimentos relacionados a gênero. Não dá para a gente contar somente com as mulheres, a gente precisa ter a parceria e a contribuição dos homens, e assim a gente consegue avançar. Essas políticas têm avançado exatamente porque encontramos eco nos então presidentes e na presidente Rosa Weber para que elas avançassem e a gente conseguisse melhorar os números. Ainda temos muito a avançar, tenho certeza disso, mas acredito que estamos num caminho certo e que vai ser cada vez mais promissor. Eu gostaria de encerrar, eu acho que o meu encerrar é o encerrar mesmo, eu já escolhi aqui. Eu gostaria de encerrar trazendo uma frase da colega Adriana Cruz, que é a atual secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, e que ela diz assim: a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados a entrar e pela porta da frente. Muito obrigada.